O significado bíblico de honra e excelência. Nós precisamos entender que honra começa no nosso coração. Antes de alguém honrar publicamente, ela decidiu honrar no secreto. E honrar é valorizar, honrar é priorizar, é obedecer mesmo quando ninguém está olhando. É certo de que a tendência nossa é fazer algo, quando alguém está olhando, a gente faz com mais zelo, né? Mas a grande questão é, quando nós estamos no secreto, Deus já está nos assistindo, Deus já está observando e analisando a intenção do nosso coração. O secreto é algo muito importante. O secreto é o mais profundo do nosso coração. Pois eu estou aqui ministrando e Deus já está sondando o meu coração. Ou seja, qual é a intenção de eu estar falando e ministrando a palavra dele. Pois muitas vezes, fazer o certo com a intenção errada vai trazer consequências terríveis. Muitas vezes alguém, quando comete um erro, mas a intenção estava certa, Deus honra. Deus mostra a correção que tem que ser feita. Deus mostra porque quando a pessoa fez, ela não sabia, ela queria acertar, ela queria fazer da melhor forma, ela queria honrar a Deus. No entanto, ela cometeu um erro, mas a intenção dela era acertar e honrar a Deus. E por isso Deus mostra que precisa ser corrigido e honra aquela pessoa. É por isso que os pecados e os erros não definem a nossa vida. É por isso que quando nós chegamos na igreja, nós começamos a entender sobre a graça de Deus. A graça de Deus é nos mostrar que a gente pode agora fazer certo aquilo que nós estávamos fazendo errado. Viver de uma maneira diferente dentro daquilo que antes vivíamos errado. Honrar não é só honrar a Deus no secreto, honrar também as pessoas, tratar as pessoas com respeito, com palavras de encorajamento, de fé, palavras corretas que glorificam a Deus e também atitudes justas. Uma pessoa que honra, ela deixa refletir, ela reflete a luz de Cristo através da vida dela. Ela vive com humildade, ela vive com amor, ela não quer mostrar que é melhor, ela quer dar o seu melhor para que outras pessoas também possam crescer. Quem honra, cresce continuamente. Quem desonra, já está em decadência. Desonramos a Deus quando desonramos pessoas. Desonramos a Deus quando desonramos autoridades. Mas honramos a Deus quando honramos pessoas e autoridades. A excelência é um testemunho silencioso. Pois a gente pode fazer algo no secreto sem nenhuma excelência. Mas Deus está vendo. Agora, aquele que faz com excelência, ele já está abrindo, ou melhor, Deus já está abrindo caminhos para que ele venha receber mais e mais. Porque Deus está vendo de que ele honra e trabalha com excelência. Por isso, Deus vai confiar ainda mais nas suas mãos. Excelência não é fazer algo para ser elogiado, para ser reconhecido, para ser impulsionado ou promovido. Isso pode ser automaticamente. Mas a primeira intenção não é para ter um cargo, não é para ser promovido, é para honrar a Deus e fazer com excelência. A promoção é consequência. A pastora Tati falou aqui que as bênçãos agora vão nos acompanhar. Elas vão nos alcançar. Isso quer dizer o quê? Nós estamos fazendo tudo com honra, para honrar a Deus e também as autoridades, as pessoas e com excelência. E quando vê a bênção, começa a te alcançar e me alcançar. Isso é tão maravilhoso que tem pessoas hoje vivendo isso. Algumas pessoas, não vou dizer muitas, mas muitas estão vivendo, mas algumas me compartilharam no secreto. Pastor, está me acontecendo isso, eu quero testemunhar. Pastor, está me acontecendo isso, eu quero testemunhar. Por quê? Porque já foi além
do que esperava. Mas se for ver, a honra e a excelência já vem sendo plantada. Dízimos e ofertas, honra e excelência no trabalho, honra e excelência no servir, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com a família, compromisso no trabalho. Queridos, honrar e ser excelente vai te dar uma paz que o mundo não dá. E mesmo passando por lutas, você sabe que Deus é contigo. E quando Deus é com a gente, quando Deus é conosco, e Ele é conosco, a bênção está logo ali na frente. Na verdade, eu preciso corrigir essa frase. A bênção não está logo ali na frente, a bênção já está em nós. Porque antes da conquista, a maior bênção é a presença. A conquista é consequência. Então, preste atenção. Reconhecer a importância de Deus na vida das pessoas é honrar a Deus. Uma das coisas que eu aprendi logo quando me converti é honrar as autoridades. Honrar. E já tive situações complicadas, onde Deus me disse assim, honra. E realmente, eu optei em seguir a direção do Espírito e honrar a Deus. Honrar. Quem honra será honrado. Isso em qualquer área da vida. Honra é uma opção de você manter-se nos princípios que Deus estabeleceu. Não é porque alguém quebrou um princípio, você pode também quebrar, porque senão você já entra para o time dos desonrados. E o ano de 2026, queridos, será o ano de muita colheita, de muita oportunidade de semear e colher, semear e colher, semear e colher. Pois só colhe quem semeia, e só semeia aquilo que se planta. Então não tem no reino de Deus como semear honra, semear excelência e colher desonra e colher frutos podres. Não tem como. Deus é justo. Nós seremos direcionados e ensinados por Deus a cada culto, nessa série de mensagens, a optar o que realmente eu quero. Porque a Bíblia nos ensina sim, sim e não, não. E o que passar disso é do maligno. É por isso que nós temos que amar tanto Deus. Que Deus nunca vai te dar uma frase, vai te dar uma revelação pela metade. Ele nunca vai usar de manipulação para te dizer algo, mas na verdade tem duplo sentido. Não, ele vai te dizer algo claro e dizer sim, sim e não, não. E é isso. Esse é o nosso Deus. É por isso que Deus ama quem diz sim, sim. E ama também quem diz não. Mas quem fica no meio termo, ele está prestes ao quê? Vomitar. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a própria palavra de Deus em Apocalipse. Então honre ao Senhor com todos os seus recursos. Fala Provérbios 3:9, já começa a honra com aquilo que Deus já tem te abençoado. Procure não fazer algo para ser elogiado, embora os elogios chegam, mas você não tem a primeira intenção de fazer isso. Porque vai chegar um momento onde você vai fazer algo e não será elogiado, mas você está fazendo, honrando a Deus, sabendo que as sementes estão sendo plantadas e logo virão a colheita. Faça porque é o seu melhor. Quem honra a Deus e quem faz com excelência, não se compara com os outros, mas faz o seu melhor. Faz o seu melhor, que certamente as recompensas virão de maneira espetacular. Faça com dedicação, responsabilidade, capricho, em casa, na igreja, no trabalho. Mostre quem está governando você. Porque se a gente faz de qualquer jeito, quem está nos governando é espírito de escassez, miséria e por aí vai. Mas quando a gente faz algo, por mais simples que seja, quem está nos governando é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, quando a gente está limpando algo, a gente pode até colocar algo para baixo do tapete, ou deixar uma sujeirinha ali, mas a grande questão não é a sujeirinha.
a grande questão é que eu sei que eu posso varrer e fazer melhor e limpar de uma maneira decente e não sair com esse peso na consciência. O problema não é o papel de bala no chão, o problema é eu passar por ele e não juntar. É nas pequenas coisas que nós manifestamos a honra a Deus. Agora, cuidado, excelência não é perfeccionismo. Não é. Excelência é nós fazermos o melhor. É nós darmos e dedicarmos o nosso melhor. Não é você querer fazer tudo, abraçar tudo e sair por aí querendo agora resolver tudo. Não é isso. Você pode ser excelente também em dando uma instrução para outra pessoa. Pedir ajuda para cumprir uma tarefa na igreja, no trabalho, em casa. Então, excelência não é fazer tudo sozinho, bem pelo contrário, é você muitas vezes chamar alguém para fazer algo com excelência. Estão comigo na mensagem? Então, quem governa o nosso coração vai mostrar realmente se nós estamos honrando a Deus ou não. Algumas pessoas são excelentes, mas naquilo que tem recompensa. Algumas pessoas tratam outras pessoas com amor, com respeito, mas ela está manipulando para ter algum tipo de recompensa. A honra e o amor de Deus manifestado em outra pessoa realmente se dá quando eu sei que eu não vou ter retorno daquela vida. Mas a gente sabe que o retorno sempre vem de Deus. Então não esqueça, Jesus tratou com amor a mulher samaritana. Uma mulher que vivia de uma maneira terrível, mas ele tratou com amor. E estava só ele e ela. Ele cuidou daquela mulher, ele ministrou aquela mulher, e aquela mulher, quando voltou para a sua cidade, ganhou toda a cidade. Testemunho. Então, aquele momento onde você está só, aquele momento onde você se sente até sozinho, pode ter certeza que é uma oportunidade de Deus para que você tenha um tempo com Ele a sós. Porque a vida não é resolvida e ela não se define na multidão. A vida se define no secreto. Pessoas que dependem de multidão para ser feliz são pessoas tristes no secreto. Dependentes emocionais de resultados, de circunstâncias, de pessoas, e isso pode estar matando você. Agora, pessoas que honram a Deus e fazem com excelência, elas estão satisfeitas em Deus no secreto. Elas não precisam de mais para ser felizes, porque elas sabem que Deus está com ela e que o mais virá na proporção que Deus quer. A partir de amanhã, quem quiser, nós vamos entrar num jejum de redes sociais, que é o que mais está matando pessoas, por causa da comparação. Deus quer levar para um novo, mas eu me comparo com outro que já chegou e está além do que Deus me mostrou, e por isso eu perco o desânimo, por isso eu perco a vontade e desanimo. Isso já é uma maneira de não honrar a Deus, e automaticamente eu vou deixar de ser excelente nas tarefas que Deus está me dando. Não vai ter crescimento. Não vai ter crescimento. Nós estamos 2 anos da família Nova Vida, e nós temos que agradecer por tudo que Deus está fazendo. Espiritualmente, palavra, mensagem, vidas. Queridos, em 2 anos, 190 vidas foram alcançadas para Jesus e se batizaram na igreja. Mas se eu olhar no Instagram, eu vou ver igrejas que ganharam 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. E aí, eu vou encarar isso como irmãos e glorificar também? Ou eu vou, como pastor, olhar e dizer, meu Deus, só 190, e a igreja não sei de onde, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Já é desonra, porque todas foram ganho para Jesus. Então não se compare, viva a sua história, viva a sua vida. Quem honra, vive a própria história. Quem faz com excelência o que precisa ser feito, faz focado
na sua própria história. E as outras histórias é inspiração, é referência. E isso, essa clareza, nos faz vivermos em paz. Porque hoje o que mais se compara é o casamento do outro, é a casa do outro, o carro do outro, o trabalho do outro. Nossa, isso é morte. E é desonra a Deus, porque Deus já tem nos abençoado. Talvez a gente não pode agora fazer uma viagem, como eu gostaria, pastor, de fazer um tour pela Europa. Que bom que você consiga e possa fazer um dia, e me convide para carregar as malas. Mas não é isso que vai te trazer felicidade. Pode agregar, e agrega, com certeza. Mas eu conheço pessoas que já viajaram o mundo e que não estão felizes. Nós não vamos trabalhar o extremo de que não, eu não preciso disso para ser feliz, é só Jesus. Não, eu quero é Jesus, mas eu também quero viajar. Eu quero Jesus, mas eu também quero prosperar. Eu quero é Jesus, mas eu também quero um carro melhor. Eu quero Jesus, mas eu também quero uma casa melhor. Sim, nós não podemos ficar comparando. A Bíblia diz que Deus é incomparável. Então cuide os extremos. Cuide os extremos. As boas obras de Jesus, por exemplo, são atitudes visíveis que revelam um caráter transformador. Boas obras precisam ser visíveis. Ou seja, quando eu ando em honra e excelência, eu estou construindo algo visível. Eu estou construindo algo na igreja, na sociedade, na vida de alguém. Quando eu trato alguém com amor, carinho, dou uma palavra de encorajamento, eu estou construindo algo visível. Pode não ser aos olhos naturais, mas é visível aos olhos espirituais. Agora, viver para si, se isolar, achar que somente a vida dos outros é feliz, a minha não. Isso é desonra a Deus, porque a sua é feliz, você que não está vendo o que Deus está fazendo. Você que talvez pode estar olhando para o amanhã e achar que amanhã vai ser feliz quando conquistar algo, mas você já conquistou muita coisa. O fato de você estar aqui já é a grande bênção de Deus. Já é a oportunidade que Deus está te dando para começar a fazer e refazer o que precisa. Em Deus. Eu lembro quando comecei na igreja, Deus falou uma vez comigo assim, eu era daqueles que entrava no horário do culto e saía 3 minutos antes, porque eu, tímido, não queria conversar com ninguém, eu queria ir para casa logo, tinha vergonha, complexo de inferioridade. Então, para mim foi uma grande luta, irmãos, não foi fácil. E eu fui sozinho. Não foi fácil. Eu me arrumava numa batalha espiritual e emocional também, porque eu não queria ir, eu tinha vergonha. Mas eu sabia que eu precisava estar lá para ouvir a palavra de Deus. E chegou uma vez que Deus falou, hoje tu vai ficar na comunhão. E foi uma luta para mim. Porque eu tinha vergonha. Eu achava que os outros sempre eram melhores. Eu me comparava com os outros. Eu tinha complexo de inferioridade. Mas quando eu rompi isso, quando eu enfrentei isso, eu comecei a vencer esses complexos dia após dia. E depois só foi mudando as mesas, porque o complexo tenta sempre te pegar. Rejeição é algo que eu luto até hoje. Complexo de inferioridade. Mas agora eu já sei a caminhada, eu sei quem eu devo buscar. Só muda algumas mesas. Mas o trauma tenta te pegar e te aprisionar novamente. Por isso, o alimento espiritual é necessário. Eu estava falando com os intercessores antes, eu e a pastora Tati, nós estávamos ali orando com eles, e eu disse para eles, gente, eu não me vejo 31 de dezembro em lugar nenhum, a não ser no culto, na presença de Deus. Pode vir um convite, eu acredito que um dia vai vir e Deus vai me testar.
Você tem um convite para estar lá, lá em Paris, lá não sei aonde, dia 31, ver os maiores fogos de artifício e tal, do que estar na igreja. Daqui um pouco a gente pode até estar em Paris, mas eu vou estar na igreja. Nenhum aleluia. Eu quero viajar um pouquinho também. A grande questão é que a honra e a excelência sempre vai te conduzir para um próximo nível, onde Deus quer te impulsionar e te levar para lá. E isso está acontecendo em homens e mulheres, famílias, igreja, trabalho, porque onde Deus está, prospera. Não tem como. Espírito de miséria não habita onde Deus faz parte. A gente pode olhar assim e dizer, tá, tudo bem, excelência, mas isso pode ser feito melhor. Sim, foi feito de uma maneira excelente, de acordo com os recursos que tem, de acordo com as capacidades que tem, mas pode ter certeza que o próximo nível vai ser melhor, e o próximo melhor, e o próximo melhor e melhor e melhor. Quando nós plantamos a igreja, nós pensamos, tá, vamos fazer algo bem simples, e Deus foi de uma maneira extraordinária, construindo a igreja dele, fazendo o que tem que ser feito, e é assim que Deus faz. Agora, quem não começa, nunca termina. Começa com o que tem, com as pessoas que estão com você, com aquilo que você sabe, porque o perfeccionismo é a pessoa esperar o dia perfeito para começar, e nunca vai chegar. Nunca. Então, é fazer o melhor, é fazer o possível, com amor, zelo, fidelidade, qualidade, com disposição e obediência, glorificando a Deus, sabendo que tudo é dele, e tudo vem dele, e tudo deve retornar para ele. Isso é honrar a Deus. Então não tome posse daquilo que é teu, não tome posse daquilo que é de Deus, e ele está te emprestando para ser mordomo. A prova disso, o carro que você comprou, Deus te oportunizou, mas se você for ver, tem que pagar imposto, e se não pagar, na próxima blitz, não vai ser mais teu. A casa, a mesma coisa, tem que pagar IPTU, se não pagar, vai chegar um momento que não vai ser mais tua. Tudo é assim. Então isso é uma amostra visível daquilo que no invisível já existe um princípio, tudo é dele. Tudo é dele. Então a honra está ligada à intenção do coração, a excelência está ligada à forma como nós fazemos as coisas. Quando eu tenho a oportunidade de fazer algo e não faço, ou faço de qualquer jeito, eu estou dizendo para Deus, a colheita também pode ser de qualquer jeito. Quando eu vou lavar louça em casa, e a Tati me escraviza em casa, lavar louça, e eu lavo a louça, e uma coisa, meu Deus, eu não consigo sair da pia sem limpar a pia. Tem gente que consegue. Eu olho assim e penso, como que consegue lavar a louça e deixar a pia suja? Porque faz parte do negócio. Sim ou não, gente? Sou eu que fico... Eu sei. A excelência faz nós olharmos além do que estamos fazendo. Se dá para fazer um pouquinho melhor e mais, faz. 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 Porque quem vai ter o resultado é você. Eu quero dar um exemplo prático aqui, queridos. 2 funcionários fazendo o mesmo trabalho. 2 funcionários fazendo o mesmo trabalho. Um faz o mínimo, de qualquer jeito. E precisa sempre ser repreendido, ensinado. Alguém precisa sempre estar vendo para ele fazer ainda um pouquinho melhor, mas não é excelente. Um funcionário, um deles age assim. Mas o outro, ele faz com amor. Até não é o trabalho que ele quer, mas ele faz com excelência, com cuidado, compromisso, responsabilidade, mas quando ninguém está olhando, ele
Ou melhor, mesmo quando ninguém está olhando. O outro precisa alguém olhar, esse não. A grande questão é, a diferença não está no cargo, porque os dois fazem o mesmo trabalho, sim ou não? Mas a diferença está no coração e na atitude. Tem pessoas que dizem assim, que estão fazendo algo, estão desonrando, não estão fazendo com excelência, mas estão dizendo assim, Deus conhece a intenção do meu coração. Ou seja, a intenção do coração não está coerente com a atitude, porque ele pode fazer. É diferente de uma pessoa que está com uma intenção boa, mas não tem a opção de fazer algo melhor. Estou me fazendo entender? Do que uma pessoa que está com a intenção boa, mas ela pode fazer de acordo com a intenção dela. E ela não faz e usa como desculpa, Deus conhece a intenção do meu coração. Vou dar um exemplo, o café na cama de um casal. Se a intenção do coração é levar um café na cama para o cônjuge, não interessa o que vai ter. É possível fazer, sim ou não? Pode ser até uma água com a bolachinha água e sal. Ou seja, se a intenção é essa, pode ser feito. Mas também pode ser um banquete. E eu profetizo um banquete. Porque se a intenção é fazer, faça o seu melhor. E isso é excelência. Isso é excelência. Excelência e honra não é só fazer algo para alguém, mas é saber receber também com honra, amor e excelência ao que está prestando o serviço. Porque a gente pensa em honra e excelência, é o fazer, é o prestar, é aquilo para o outro, mas quando alguém fizer algo para você, honra e recebe com excelência. Nós recebemos o pastor Oséias e a pastora Raquel aqui na igreja, um dia de tarde, e o ar da sala não estava muito legal, e aí a gente recebeu, o pessoal montou aqui, te recebeu eles aqui com as filhas, e aí eu liguei os ar-condicionado do tempo para não ficar no calor, né? E aí ele disse assim, depois no final a gente ficou 1 hora conversando mais ou menos, a pastora Tati com a pastora Raquel, eu com o pastor Oséias, algumas coisas referentes à igreja e tal, princípios, né? E aí, quando saiu, ele falou assim, meu Deus, mas vocês nos amam mesmo, porque o pastor ligou os ar-condicionado para ficar aqui com a gente 1 hora. Deve ter gasto uns R$350. E eu disse, pastor, é honra. E aí, na outra semana, ligou um membro nosso que trabalha com placa solar, dizendo, pastor, eu quero abençoar a igreja. Ele já tinha abençoado com as placas e disse, agora eu quero abençoar com a mão de obra para instalar as placas para a igreja. E aí eu já mandei a mensagem para ele, pastor, olha só, lembra do ar-condicionado lá e tal, que eu quis honrar vocês nos honram tanto quando a gente vai aí, e a gente quis honrar vocês. Pois é, um dos filhos aqui mandou uma mensagem dizendo que vai instalar as placas e tal. Aí eu lembro do início da frase que ele falou assim, essas histórias é sensacional. E é o que Deus quer fazer em 2026. Talvez você está correndo tanto para conquistar algo, mas é semeando honra e excelência, que isso que você está buscando vai chegar e Deus vai te enviar de um jeito que você nunca esperava. Eu vou dar mais um exemplo. O meu sonho era viajar para Israel. E certa vez eu tinha a oportunidade, começou uma oportunidade para ir. Não vou contar detalhes. E Deus diz, não. Porque a intenção de quem ofereceu não era de Deus. Passando 1 a 2 anos, um filho veio e disse, pastor, eu quero abençoar a viagem para Israel. Eu fiquei olhando assim, sério? Sério? E o pastor pode escolher ainda, pode ir em maio ou em outubro. Eu disse, lógico que é em maio, vai que tu muda de ideia em outubro. Vou dar sorte para o azar, já fui em maio já. Né? Eu quero te dizer, queridos, é que ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus, mas Deus quer abençoar todos. Eu tinha dificuldade de ouvir testemunho no início da minha conversão,
Porque eu ficava duvidando e eu pensava assim, como é que não acontece essas coisas comigo? Deus não me ama. Quando você celebrar testemunho das outras pessoas, você está dizendo assim, Deus, eu estou pronto para receber também. Quando você vê alguém do seu lado, pode ser da família, do trabalho, da igreja, quem quer que seja, você se alegrar, queridos, você está já honrando e você já está semeando algo para receber algo, queridos, se é igual, se é maior, se não é, é detalhe de Deus, mas que você está semeando onde você está. Quando eu comecei a pregar, eu já logo comecei o pregador, quem canta, tudo começa a analisar o outro, né? Então, quando eu assistia uma pregação de alguém, eu ficava analisando a pregação. Se o texto estava certo, se falou certo, se a hermenêutica estava certa, se isso e aquilo. E não só no YouTube, quando eu olhava, mas em retiro e tal, e Deus me corrigiu nisso. Se você ficar analisando a pregação dos teus irmãos, eu vou enviar muita gente para ficar só analisando a tua. Não para se converter, mas para te dar nota. E isso vai te dar um peso terrível. Ou seja, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então celebra a Deus. Deus não fica impressionado com a posição de ninguém, queridos. Deus se impressiona com a disposição, com a honra, com a excelência que a gente pode fazer. Uma pessoa que serve com excelência, ela cresce por onde passa. Não tem como não crescer, porque quem está acima dela está com uma vontade tremenda de abençoar alguém, porque ela foi abençoada. Queridos, e tem um princípio, quem é abençoado está louco para abençoar alguém, está louco para impulsionar alguém. Se você vai escrever um livro, fale com quem já escreveu, não fala com quem não escreveu, porque a probabilidade de quem não escreveu dizer, não faz, é grande. Agora, a probabilidade muito maior de dizer, vai, que legal, o livro é bênção, vai deixar história, você vai partir, o livro vai ficar, vai alcançar pessoas que você nem sabe quem são e nunca você vai ver elas. Faz, bênção, escreve. A verdade é que quem tem honra, libera honra. E quem vive na desonra, vai ensinar outros a ser desonrado, a desonrar. Porque quem vive na desonra, se incomoda com quem vive na honra. É por isso que quem é dizimista incomoda quem não é, porque o que não é vai dizer, tu é bobo, tu é isso, tu é aquilo. Por quê? Porque ele é avarento, ele não quer que o outro faça. Ei, precisamos acordar. E nós já vamos, não vou dizer para o final da mensagem, mas está quase. Deixa eu tomar uma água. Os irmãos já escreveram os seus alvos? Essa é a primeira mensagem sobre honra e excelência. O primeiro tópico que eu quero falar contigo agora é que a honra começa no secreto. Note isso. Honra começa no secreto. 1 Samuel 16:7 diz, o Senhor não vê o homem, não vê como o homem, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A pessoa pode estar fazendo algo legal, mas se a intenção do coração é errada, acabou. Deus não recebe. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós estamos em uma cultura de desonra. E nós precisamos saber disso. A gente já vem desde criança sendo ensinado a desonrar. O Brasil não tem uma cultura de honra. A cultura do Brasil é de desonra. E sempre quando dá para dar um jeitinho brasileiro, lembra do jeitinho brasileiro, a pessoa já dá o seu jeitinho. É só você fazer um teste, por exemplo, em entrar num ônibus, entrar num trem, numa fila de mercado, enfim, as pessoas estão cada vez querem estar na frente, numa vaga de um estacionamento, é só você ver, tem pessoas educadas, tem pessoas que têm
o princípio da honra, mas muitas pessoas não. Estando bom para mim, tá bom assim. E isso trava crescimento. Trava o crescimento. Então, aquilo que você faz no secreto, Deus está vendo e a recompensa vem. Você já analisou pessoas que têm dom, talento, vocação, e você pensa assim, tem tudo para dar certo, mas não avança. Você já viu alguém assim? Eu já vi. Pessoa inteligente, sábia, pessoa que tem talento, que tem conhecimento, mas não flui, porque algo no secreto está travando. Deus não olha o público, Deus olha o secreto primeiro. E é por isso que a gente vê pessoas, muitas vezes, que não, vergonha, complexos, cheios de questões para Deus trabalhar, onde pessoas pensavam assim, a própria família, não vai dar em nada. Eu não sei o que vai dar com isso aí, só vai dar incomodação. E Deus começa a trabalhar, curar, capacitar, e quando vê a pessoa entende os princípios de Deus, começa a ser curado, entende que não é sobre ela, é sobre Deus através dela, Deus começa a... Existem os dois extremos. Então a questão para quem entende esse princípio de honra e excelência, não é o quanto eu sei, não é o quanto de talento Deus me deu, não é o quanto de dom eu tenho, não é o que temos, mas é aquilo que eu estou disposto a colocar em prática, mesmo gostando ou não, honrando a Deus, honrando pessoas e fazendo com excelência. Não é fácil honrar e fazer com excelência as coisas, queridos. Por quê? Porque vai contra a nossa carne, vai contra a nossa vontade. E essa é a grande questão. Se você entrar o ano de 2026 fazendo o que você quer, o que você gosta, você vai ter problemas, porque a nossa carne muitas vezes não quer fazer aquilo que Deus está dizendo que é para ser feito. A nossa carne, a nossa mente muitas vezes não quer fazer aquilo que Deus está dizendo que precisa ser feito. E honra está ligado não no que eu quero fazer, mas no que precisa ser feito. A honra está ligada a isso. Então, honrar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar. O que Ele fala, quem Ele é, a sua presença. E todos nós temos dificuldade, mas quando nós começamos a ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, nós entramos num processo. Pastor, você consegue todo momento colocar Deus em primeiro lugar, sem errar? Não existe nenhum cristão que consegue fazer isso. Mas a vontade de ouvir a voz de Deus e precisar corrigir algo é grande. Amém? Então não pense que tem alguém que faz tudo, que é perfeito, que ouve Deus todo momento, que não se distrai, que não. Existem momentos que a gente tem que cuidar, porque a gente pode estar se distraindo. Mas a vontade de retomar é grande. Obedecer a Deus é honrar, mesmo quando está difícil. Respeitar a palavra de Deus. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender muito também, é que a maneira com que eu dou honra à palavra de Deus, é a maneira também com que eu vou conseguir absorver ela e praticar. Se eu não honro a Deus com excelência, com disposição, o momento onde a palavra de Deus está sendo ministrada, eu não terei algo gravado no meu espírito, automaticamente eu não vou conseguir praticar. Aqui, glória a Deus por isso, o pessoal não tem o hábito de ficar levantando toda hora, e não tem problema nenhum se você precisa ir ao banheiro, sem problema nenhum, mas no início, quando eu comecei a ministrar, eu via pessoas levantarem a todo momento, eu ficava louco já para parar e dizer, por que você está levantando pela terceira vez, irmão? É a palavra que está sendo pregada. Mas depois eu fui entendendo que cada um é livre, cada um vai absorver daquilo que honra. Então a reverência à palavra de Deus determina também o estágio, o nível da fé da pessoa e a prática e os resultados e o desfrute da vida. Honrar a palavra, honrar o culto, honrar o servir, honrar a Deus através do servir, honrar os irmãos, honrar o pai, a mãe, honrar os filhos, honrar o cônjuge, honrar vai trazer para você bênçãos sem medida.
Só que o mundo tenta pregar que quem honra e é excelente é bobo, porque todo mundo faz meia boca. Quem honra e faz com excelência no trabalho é puxa-saco do chefe. É isso que o mundo tenta impregnar na mente daquele que quer fazer certo. É o Caxias, é o bobão, é aquele que o chefe está se aproveitando. Não, queridos. Você precisa ter sabedoria na honra e na excelência. Mas quando você está fazendo no solo fértil, pode ter certeza que vai vir muitos e muitos. Quem honra a Deus nunca perde. Sempre é promovido no tempo certo. E para onde Deus está nos levando, e essa série de mensagens, queridos, isso alegrou meu coração, porque eu peço para Deus para poder comunicar isso para a igreja de uma maneira clara, porque isso é fantástico. E glória a Deus por tudo. Segundo tópico é excelência, fazer como se fosse para Deus. O que eu quero dizer aqui é para você faz para uma pessoa, mas você está vendo Deus na pessoa. Se você quer ter uma empresa e você é funcionário, mas você honra o patrão e aquela empresa, você está dizendo, Deus, eu estou me preparando para abrir a minha empresa. Se você tem um amigo, ou alguém, ou teu pai, ou sei lá quem, te empresta um carro melhor, e você cuida do carro, você não cuida no quebra-mola, você não vai estar fazendo zerinho, você cuida até melhor do que o seu próprio carro. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu tenho crédito para ter um melhor. É assim. Então, tudo que estamos fazendo é para Deus. Ah, não, pastor, mas eu estou servindo na igreja. É para Deus. Eu estou servindo e ajudando um irmão, você está fazendo para Deus, porque a recompensa vem dele. Provérbios 22, 29 diz assim, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de rei. Queridos, esse texto está falando o seguinte, quem faz meia boca vai andar com pessoas que fazem meia boca. Quem faz com excelência vai sentar à mesa com pessoas que fazem com excelência. E aí vai agregar mais conhecimento, mais resultado. E quem não faz e vive se queixando da vida, vai andar com um grupo de pessoas que também não está fazendo, não está construindo e está fazendo de qualquer jeito, está vivendo de qualquer jeito. Nós escolhemos qual é o grupo que nós vamos andar. Nós queremos andar no grupo que honra a Deus, que faz com excelência. Você sabe quem são as pessoas que mais crescem? Aquelas que muitas vezes têm que procurar na agenda para tirar um tempo de conversa. Não porque estão num ativismo, mas é porque honram o tempo que Deus deu. Não porque estão atarefados 24 horas por dia, não. É porque elas honram o tempo que ela tem, o tempo que Deus deu para ela. Elas honram o tempo que estão com os filhos, honram o tempo que está com a família, o tempo que está em casa, o tempo que está na igreja, o tempo, ou seja, ela se coloca presente onde ela está. Ela não fica viajando. Excelência, então, é uma escolha. Fala comigo, excelência é uma escolha. Porque em tudo, pode falar, em tudo, eu posso fazer de qualquer jeito. Ou fazer bem feito. Eu escutei uma frase em 2020, ela é muito boa, que diz assim, feito é melhor que o perfeito. Só que não pode ser de qualquer jeito. Aí eu acrescentei isso, não pode ser feito de qualquer jeito. Não dependa de pessoas para fazer algo que Deus está dizendo que é para ser feito. Não escute pessoas, porque quando você decidir honrar a Deus e fazer as coisas com excelência, o inimigo vai enviar alguém para te trazer mensagens contrárias. Você está numa empresa, começa a fazer com amor e excelência, com honra e excelência, quando vem alguém dizendo,
Por que você se dedica tanto? Olha essa empresa do jeito que é, você acha que vai crescer aqui? Não precisa fazer isso. Mal ela sabe que a recompensa vem de Deus, e se não crescer naquela empresa, Deus envia para uma outra multinacional, não sei das quantas, para você crescer. E quando você... Deus abençoe. Hoje mesmo, 2025, muitas pessoas ficaram olhando, outras semear com honra e excelência, honrar a Deus e não ouvir o que o inimigo estava declarando. Deus honra e Deus promove. Então 2025 fica para trás, 2026 está vindo, está chegando, mas não é 2026 que vai mudar, é você que vai mudar e vai entrar em 2026 fazendo o que não fazia, honrando talvez o que não honrava e fazendo com excelência o que fazia de qualquer jeito. Não tem um aqui de nós que não possa fazer melhor aquilo que já estava fazendo. Nessa mensagem aqui mesmo, eu buscando a Deus, eu orando e pensando, realmente, isso eu posso honrar mais, isso eu posso ser mais excelente. Todos nós podemos fazer algo melhor, ou começar a fazer o que não estava fazendo. Eu quero que você tenha isso em mente, no espírito gravado. O mundo e o inimigo vai tentar de tudo para bloquear a tua ação, porque ele sabe que sem ação não tem bênção. Não tem, irmãos. Todas as bênçãos e promessas de Deus dependem de uma aliança com Deus, depende de uma decisão. Então, quem fica numa noite que nem essa, quantos estão pulando ondinha? Por que se pula ondinha mesmo? Para que é? Ah, já pulou ondinha, Tamara. Não? Para que se pula ondinha? Eu não sei. Alguém sabe, irmãos? Sorte. Para ter sorte. Nada contra quem faz, mas depois de ter um acesso da palavra de Deus, vai eu lá. Eu vou pular corda com meus filhos, eu vou ficar pulando, sim. Nada contra, entende? Se alguém aqui acredita, não estou te julgando, mas eu tenho que ir pela palavra. Pelo menos eu nunca vi assim. 1 Coríntios, capítulo 10. Pulei 7 ondinhas e a sorte será convosco. Tem outra história, passar debaixo de escada, um monte de coisa. Queridos, comer lentilha na virada vai trazer muito dinheiro. Usar dourado, né? Amarelo para trazer também muito dinheiro. Branco para ter paz. Irmãos, o que nos traz paz? O que nos traz prosperidade? O que nos traz alegria? O que nos traz dinheiro? São os princípios da palavra. Amém? Agora, se a gente quiser viver por emoção, querendo dopamina momentânea e barata, é só a gente entrar nessa onda. Vai lá e pula ondinha e volta fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, não assume compromisso com nada, desonra a autoridade, fala mal de autoridade, não faz com excelência, mas ela pulou 7 ondinhas e ela passa o ano todo de 2026 pensando, a sorte está comigo. Isso é um engano. E é o que o inimigo quer colocar, um engano. Come lentilha, passa o virado do ano comendo lentilha. Como nunca. Lentilha é bom, eu gosto demais. Até eu dou vontade de comer lentilha agora. É bom demais, com picadinho de bacon, né? Aquelas rodelinhas de calabresa. Meu Deus, eu vou tomar água agora. Mas eu não posso colocar isso como algo espiritual, como algo que vai trazer benefícios em uma área que a Bíblia não me ensina. Isso é engano. Isso é o lado mais fácil para se enganar. É por isso, queridos, que andar conscientemente na fé, isso parece que não dá uma explosão de emoção, e não dá mesmo, mas dá resultado quando se pratica. É por isso que quando você fala com alguém maduro na fé, ele vai te falar coisas que você pensa, nossa, que coisa tão simples, mas você vai ver que na vida dele, quando pratica, traz resultado, porque a honra e a excelência traz resultado.
Então não fique dependendo de aplausos. Não dependa de aplausos, dependa de cumprir o propósito de Deus com honra e excelência. O padrão do reino de Deus não é o mínimo. A gente tem a tendência de entregar sempre o mínimo. Essa cultura não existe aqui, glória a Deus por isso. Mas eu já vi culturas pensando o seguinte: é para a igreja? Ah, pode ser isso aqui. Teve gente, bem tempos atrás, doou coisa quebrada, estragada para a igreja. É porque é para igreja. Não, filho, conserta e doa. Princípio da honra e excelência, senão não doa. Dá tudo certo. Não digo só para a igreja, mas para qualquer pessoa. Se você vai doar algo, não doa estragado. Conserta e doa para a pessoa. Honra e excelência. Senão nem mexe nisso, não doa. Então, o padrão do reino, o nosso padrão como cristão não é o mínimo, é o melhor possível. Fala, o melhor possível. É no tempo, nos recursos, em tudo, é o melhor. É o melhor. Deus promove pessoas comprometidas, não pessoas acomodadas, que estão paralisadas, olhando os problemas, falando dos empecilhos, achando problemas para ficar parado na vida. Irmãos, quem procura problema sempre vai achar, mas quem procura solução sempre vai ser um instrumento para resolver e ser promovido. E quanto mais cedo você, jovem, aprender isso e colocar em prática, mais rápido você vai conquistar o que tanto quer e que outros nunca conquistam. Isso vale para família, casamento, vale para tudo. Se guarda. Vale a pena. Terceiro tópico, e as horas estão avançadas. Meu Deus, daqui a pouco já vai ter a virada. Honra e excelência abrem portas. Fala comigo assim: honra e excelência abrem portas. José do Egito, em Gênesis, ele era excelente como escravo, excelente como prisioneiro e excelente como governador. Fazer com excelência não depende da circunstância. Depende da intenção, do coração e da disposição. Não tem uma pessoa que queira promover alguém, que vê alguém fazendo com excelência e não queira promover ela. A bênção sempre vem de quem está acima. Sempre vem. Então, se você desonrar o patrão e você querer andar junto com quem fala mal com ele, a honra não vai chegar. Porque é um princípio de Deus honrar as autoridades. Não tem como. Se você quer um dia pregar a palavra, mas você desonra o pregador, o pastor, seja de qualquer lugar, ou quando você vê alguém, você pode até nem conhecer, mas você vê no YouTube, você fica professando palavras contra aquela pessoa. Você está afastando a honra, a unção que você poderia ter acesso. É assim, irmãos. É por isso que muitas pessoas boas, elas não estão conseguindo acessar o que Deus tem para elas, porque na primeira oportunidade, ela fala mal, se levanta contra e afasta a unção, a honra, as bênçãos que Deus estava preparando para ela. Quem é fiel no processo vai viver as promessas. Quem é excelente no processo vai viver as promessas. E o quarto e último tópico de hoje é: nosso testemunho revela quem servimos. Mateus 5,16. Esse é o texto do ano de 2026. Se você perguntar qual que é a palavra do ano, o versículo do ano, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Existe uma luz aí dentro de você. É uma luz que está dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que não tem como nós não honrarmos e fazer as coisas com excelência por onde nós passamos. Podemos errar, podemos às vezes fazer porque não estamos bem e não fizemos como precisávamos fazer, ok, mas a gente pede perdão para Deus e agora eu vou fazer com excelência e vou honrar. Esse é o texto do ano, Mateus 5,16. Então, as pessoas estão
sempre nos observando, você está sempre sendo observado. E se você honra e é excelente, você está propagando o princípio da honra e da excelência. Então nós não estamos falando da cultura da honra, nós estamos falando do princípio da honra e da excelência. É um princípio de Deus. Amém? Que está acima da nossa cultura. Nossa cultura muitas vezes é não fazer, é querer fazer de qualquer jeito, é isso. Mas, irmãos, nós já estamos entrando o ano em fazer com excelência e honrando a Deus e as pessoas. Jesus foi excelente. Jesus foi excelente. Em tudo o que ele fez, ele honrou a Deus e foi excelente. E eu quero passar esses versículos e finalizo, e nós vamos orar pelos alvos. João 6,38 diz: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus foi excelente em amor, em obediência e em entrega. Marcos 7,37, ele fez tudo muito bem. Na cruz ele honrou o Pai até o final. Até o final. Lucas 23,46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos ensinou que a excelência é obedecer até o fim. A honra é glorificar o Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sabendo que seria morto na cruz, mesmo sabendo, ele foi excelente. E aquilo que para muitos era errado e era uma frustração, para ele era motivo de promoção. Porque após a ressurreição, o nome dele está sobre todo o nome. E todo joelho se dobrará e confessar que ele é o Senhor Salvador. Porque ele foi obediente, honrou, obedeceu ao Pai até o fim. Está vendo? Você obedecendo a Deus, honrando a Deus e fazendo com excelência, muitos vão dizer, está perdendo, é bobo. Mas no final das contas, Deus recompensa. E aquilo que muitos achavam que era perda de tempo, muitos vão querer depois fazer e caminhar, fazer a caminhada que você já trilhou. E aí você estende a mão e traz. Quantos não estão pensando das nossas vidas, o que quer dia 31 no culto? Mas quando eles vêem os frutos, porque você não vai só o dia 31, você vai continuar, permanecer. E com os frutos com que tiver na praia agora. Gente, eu já atendi casal que falava, vem para o culto, dá virada. Não, vamos, só brigueiro. E depois vim com umas caras assim, pastor, o pastor tinha razão. Meu Deus, 3 horas para ir na praia, meu Deus, e já brigamos, já discutimos, e não sei o que, eu devia ter vindo para o culto. Que bom que reconheceu que veio para a consciência. Quando as pessoas veem o resultado, elas vão querer buscar o Deus que você busca, o Deus que você serve. Eu convido toda a igreja a ficar de pé.